Pensando em vir para Cuba e quer saber um pouco mais de como é a vida por aqui? Fica comigo que eu te conto um pouco mais do que eu aprendi nesses dias. Olá pessoal, Intercâmbio Viagem, Homero Carmona falando aqui diretamente de Santa Clara, em Cuba, que aqui é basicamente uma das minhas últimas, ou poderia dizer a minha última parada aqui em Cuba. E depois de conversar com um monte de gente por aí, eu acho que eu posso falar com um monte de cubano por aqui, né? Posso dizer que eu cheguei às minhas conclusões sobre o país, sobre como as pessoas vivem por aqui, e daí eu vou compartilhar um pouco disso com vocês. A parte que eu mais gostei nessa história toda foi poder mudar de opinião um dia, o outro. Mudei de opinião todos os dias, a todas as horas, a cada nova conversa, a cada vez que eu descobri alguma coisa. Vou dividir a minha conversa aqui com vocês em alguns tópicos, na verdade 3 tópicos: no que eu vi, no que eu senti e no que eu ouvi, e depois fazer uma pequena conclusão aí de como que eu junto tudo isso numa coisa só. Então a primeira coisa que eu vi e que ela tem, que é um pouco do que a gente vê na TV e tudo mais, que existe sim pobreza, O que eu não vi muito foi miséria, não vi muita miséria, eu vi gente na rua, não vi casas totalmente destruídas, vi casas pobres, simples, realmente, mas não vi aparentemente muita miséria. O que eu vi também foi uma aparente homogeneidade das pessoas, né? Que não tem tantos muito ricos ou muito pobres, etc. Existe pobreza, mas todo mundo parece ter certo nível de acesso, pelo menos ao básico. O que eu vi, e o básico que eu digo é saúde e educação, que é algo que se fala muito aqui e que realmente toda esquina, toda cidadezinha, todo vilarejo tem uma escola, tem um hospitalzinho, então realmente tem em todo lugar, isso eu vi. O que eu vi também aqui é segurança, que realmente não tem muita polícia pela rua, mas tem uma sensação de segurança muito forte. Como eu disse, tem muito pouca gente vivendo numa situação deplorável, muito ruim, então talvez por isso tenha essa pouca violência. E também isso se soma a ter educação para as pessoas, ter bastante escola. Outra coisa que eu vi foi muita publicidade em relação aos principais mártires deles da Revolução. Ao José Martí, que não é famoso para ninguém aí no Brasil, que é o mártir da Independência. É o que aparece muito, tem estátua em todo lugar. E os outros 3 que são os mais importantes da Revolução de 59, que obviamente são Fidel, o Che e o Camilo Cienfuegos, que é um cara que é muito famoso aqui, mas que é um cara que a gente não ouve muito aí a partir do Brasil. Mas muita publicidade. Em todo lugar estão exaltando os feitos dele, tem frases deles colocadas em todos os lugares, então tem realmente muita publicidade em cima deles. Eles têm um reforço tremendo em cima da Revolução. Então, um dia importante é o dia da Independência, que é o dia 26 de julho, que está chegando. Eles já começam a falar sobre isso, como vai ser a festa e não sei o que. Eles já começam a falar um pouco sobre isso. Na rádio sempre se fala muito sobre a Revolução. Então, assim, se tem muito presente os monumentos e todas as coisas, muito a Revolução, como se a Revolução ainda estivesse acontecendo. Daí eu já passo para o meu... claro, uma outra coisa que eu vi foi alguns sisteminhas de controle, algumas formas de controle do governo manter esse status quo, manter esse regime do revolucionário da maneira que está. Mas isso também, para detalhar melhor, seria melhor em outra circunstância, em outro vídeo. Bom, o segundo ponto é o que eu senti, na pele realmente andando aqui pelo país, né? Eu senti realmente muita segurança. Quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam muito, porque aqui é seguro, a gente vê pobreza e no Brasil a gente relaciona pobreza de alguma maneira a falta de segurança. Aqui, apesar de ser pobre, não existe essa ligação, não tem esse problema. Falam que existe problema realmente de pequenos furtos, roubam pneu do carro e tudo mais, mas não é violência, não existe violência de maneira geral.
eu senti também que o atendimento como um todo em restaurantes, em museus e assim por diante, as pessoas não são muito simpáticas, muito animadas para falar com as pessoas. Porém, quando você fala que é brasileiro, já muda um pouco. Eles já falam, poxa, Neymar, falam novela, falam várias coisas aí, né? Eles assistem novela do Brasil, é um monte aqui. Mas quando eu fui para os hotéis ou para as casas de família, enfim, assim como eu estou agora, eu senti aí um calor imenso, né? Conversar sempre com a gente. Me senti mal aí em uma ocasião aí, a pessoa me deu remédio, fez chazinho, cuidou realmente como se fosse uma mãe. Então assim, como sempre, muito bem recebidos nos hotéis, conversaram e etc. Uma coisa também que eu senti é que tem que tomar cuidado com as orientações que você recebe na rua, principalmente em Havana. Eu senti que normalmente quando você pergunta, olha, para onde que é um restaurante, você sabe qual que é você está procurando por um restaurante específico, a pessoa vai falar, olha, não, esse restaurante é bom, mas tem um melhor aqui que é um pouco mais barato que eu conheço, tal, e ele te leva para lá, ou então qualquer outra coisa para te levar para algum lugar para comprar charuto. As pessoas te abordam eventualmente na rua para poder te levar a algum lugar, porque elas têm uma comissão por te levar lá para comprar o charuto ou por te levar àquele restaurante. Então, as opiniões e as informações que são dadas na rua muitas vezes não são as mais sinceras e de coração, e sim tem um pouco de interesse, porque as pessoas querem lá ganhar sua comissão em cima disso. Então, eu senti que pedir informação na rua, a gente precisa ficar com o pé atrás, tem que tomar cuidado para quem pedir, beleza? Bom, sobre o que eu ouvi aqui, a primeira coisa é rádio e televisão, vi coisas muito tendenciosas, sempre falando, geralmente falando coisas boas do governo, que está melhorando e etc. E coisas que são muito tendenciosas quando falam de outros países. Por exemplo, no Brasil eles são parciais para um lado, obviamente para o lado da esquerda, e não quero entrar no mérito se está certo ou se está errado, mas para dar um exemplo, da Venezuela, que parece que para todo mundo aí que o Nicolás Maduro e que o Chávez estão fazendo uma coisa muito ruim, aqui, assim, o que eles falam é que realmente a imprensa global está contando um monte de mentira e que o Maduro é sensacional. Isso é o que eles falam em todo lugar, a todo tempo, para todas as pessoas, e tem cartaz do Chávez na rua falando nosso amigo. Então assim, realmente eles reforçam muito esse vínculo aí, né? Outra coisa foi das pessoas aí ouvindo um pouco o discurso de que tem educação, de que tem saúde. Realmente, pelo que eu vi na rua, pelo que eu vi as crianças nas ruas aí com uniforme, muitas escolas, bastante hospitais por aí. Realmente eu tenho a sensação de que isso é uma verdade, de que isso realmente funciona para eles. Senti também um pouco de que isso, a forma do que eles falam isso é um pouco ensaiado, né? E começou a me gerar um pouco de estranheza, porque eles começaram a negar muito veemente quando eu falava alguma coisa de corrupção do Brasil e perguntava se tinha alguma coisa aqui, eles veem, putz, não tem aqui é um lugar à parte do mundo, aqui não tem, etc, né? E algumas pessoas, principalmente endeusando muito, colocando Che e Fidel, principalmente o Fidel, como semideuses, assim, começou a me gerar um pouco de desconfiança, mas todo mundo tinha o mesmo discurso, de que escola era boa, que tinha segurança, que tem saúde e que Fidel era sensacional. Então assim, como a resposta era muito consistente, sempre comecei a ficar convencido, e daí porque eu fui mudando de ideia em alguns momentos, né? Só uma das últimas conversas aí que eu comecei a ter, eu tive uma sensação, uma opinião diferente em relação ao que são as coisas por aqui, dizendo sim que Fidel foi bom, mas que sim, existem coisas que poderiam ser melhores, ou seja, que é um semideus, que ele não é um semideus. Algumas frases aí que eu tenho que eu anotei aqui dessa conversa, me permite, eu vou meio que ler aqui o que eu anotei. Tem educação sim, é bom, mas eu tenho um buraco na parede e eu não consigo tampar porque eu não consigo comprar cimento.
E não é por falta de dinheiro, é porque não tem cimento no mercado. Outra frase, né? As pessoas não têm dinheiro para viajar para outros lugares, e quando tem dinheiro para viajar para outro lugar, que era o caso dessa pessoa, o acesso ao visto é ridiculamente difícil, então muito complicado. Uma outra frase é: só tem alguma coisa aqui em Cuba, alguém que rouba alguma coisa de alguém. Então, que alguém trabalha em hotel, vai lá e rouba uma toalha e vende para alguém. Se alguém trabalha fabricando charuto, vai lá, rouba um charuto, rouba lá uma porção de charuto e vende para o turista por fora. E assim por diante. Então, essa foi mais uma frase. E daí, essa pessoa, por exemplo, ela falou: eu tenho um Lada dos anos 70 e custa $20.000. $20.000 é basicamente o preço de uma casa. Então imagina, você aí no Brasil achava que estava pagando 30, 40 mil reais num carro popular e estava pagando caro. Num carro zero aí, etc, com ar-condicionado. Aqui ele comprou um Lada anos 70 por $20.000. Bom, enfim, pegando tudo isso, chegou aí a minha conclusão de tudo isso aqui, né? Na conversa com as pessoas, eu sinto que de maneira geral elas são muito orgulhosas de Cuba. Mesmo essa pessoa que fez as críticas e tudo mais, ela falou: puxa, eu não sairia do meu país. Eu não sairia do meu país. Não tenho motivos para isso. Eu gosto do meu país, mas não adianta eu querer dizer que tudo é lindo e maravilhoso, porque não é. Então, assim, Cuba é um lugar incrível, tem belezas naturais sensacionais. É lindo pela música, é lindo pela arquitetura, que por uma questão econômica se decidiu que o país ia ficar um pouco parado no tempo, mas ao mesmo tempo isso guardou as origens e deixa a rua linda com a arquitetura que tem aí 60, 70, 100, 150, 200, 500 anos de idade, e faz um caminhar pela cidade, pelo centro das cidades, uma experiência sensacional. Principalmente nos lugares onde as coisas estão mais cuidadas, né? Mas por todo o país por onde você anda existe essa arquitetura, existem cores, e é um país muito lindo de se viajar, de se passear. Quando você fica para sentir o que é realmente Cuba, a gente normalmente fala assim: putz, a gente vai viajar para Cuba, né? E vai ficar em casa de família, vai ficar no hostel, que é uma casa de família, então eu vou sentir o que é efetivamente Cuba. Isso não é exatamente assim. Por que não é exatamente assim? Porque trazer um turista estrangeiro para dormir na sua casa é um dos melhores negócios que você pode ter em Cuba. Para dar um exemplo aqui, estou ficando 2 noites aqui em Santa Clara. Essas 2 noites me custou 200 e poucos reais para ficar aqui, num quarto de casal. Esse valor é quase 6 salários mínimos, que é basicamente o maior salário que uma pessoa aqui pode ter. Ou seja, o melhor médico, mais bem graduado de Cuba, aqui em Cuba vai ganhar 6 salários mínimos deles, que na verdade vai ser alguma coisa como 200 e poucos reais. Ou seja, quem recebe turista em casa não vive a vida real de Cuba. Eles têm uma condição de comprar muito mais. Eles vão ter TV tela plana, vão ter micro-ondas, vão ter uma toalha melhor, vão ter um monte de coisa muito melhor do que a média daqui. Então, assim, você vai ter um pouco a sensação de Cuba, um pouco pela arquitetura, como você conversa com as pessoas, com os donos da casa, mas no geral também as pessoas vão te dar aquele discurso ensaiado. Eles vão te dar aquele discurso ensaiado, com exceção de um lugar só que foi um pouco mais aberto e falou que sim, que tem coisas boas, mas tem coisas ruins também. Enfim, para fechar isso tudo, como disse, tem segurança, muitos hospitais, farmácia, tem comida barata para a população cubana. Para os turistas não é muito barato, para a população cubana sim existem opções baratas. Muitas escolas, criança uniformizada, pouquíssimas pessoas na rua pedindo esmola, 0 crianças pedindo esmola na rua, zero crianças pedindo esmola na rua, o que para mim é um ponto sensacional. Crianças sempre uniformizadas na rua, assim, como educação, eu não sei o que eles estão ensinando lá dentro, mas como criança na escola, tá perfeito. Parece que todas as crianças realmente estão na escola. E que existe sanção se a pessoa não manda a criança para a escola, o que para mim tá perfeito também.
Ou seja, o que eu finalizo dizendo é: nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Se é comunista, se é capitalista, se é socialista, não me importa. Como em todos os lugares, Cuba tem o seu lado bom, Cuba tem o seu lado, digamos, nem tão bom assim. Bom, assim fico. Vejo vocês na sala de embarque. Se vocês gostaram, dá um like aí embaixo. Até mais, abraço.